Graça e paz, amados, Cristo Jesus os abençoe. Estamos no canal Jesus é Vida e nós vamos estar falando a respeito de experiências sobrenaturais de pessoas que passam por ser seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, provando assim a sua existência e a veracidade de suas palavras. E está junto comigo aqui o Samuel, a qual ele vai estar dando seu testemunho de vida, a sua experiência sobrenatural que ele teve com o Senhor Jesus, a qual nós vamos estar lendo aqui a palavra no livro do profeta Isaías, que diz assim, Isaías 43, verso 10 e o verso 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, o nosso irmão Samuel, por ser seguidor desse Deus, ele vai dar testemunho do que Deus fez na sua vida. E eu espero que Deus esteja também tocando em seu coração. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, que é muito importante para nós, tá bom? E também deixe aí o seu comentário, se você sentiu o poder de Deus, se Deus tocou em seu coração através do testemunho do Samuel. Vamos estar ouvindo o Samuel. Samuel, como que foi o seu testemunho, a sua experiência de vida por seguir o Senhor Jesus Cristo? Olha, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de eu congregar no ministério onde eu congrego hoje, né, eu ouvi uma palavra, né, de Deus através do pastor, e por eu dar ouvidos a essa palavra, depois de muita resistência, por eu assim não ter aquela confiança, né, mediante ao testemunho da pessoa que eu ainda não tinha muito conhecimento, mas eu dei ouvido, e no dia que eu decidi, né, congregar nesse ministério, né, onde Deus tinha me dado por direção, lá nesse ministério Deus falou comigo através da pastora. Ela estava sendo a dirigente do culto e a palavra que ela ministrou veio de encontro ao meu coração mediante a uma oração que eu havia feito ao Senhor. E você lembra qual foi essa palavra? Lembro, Salmo 121. Glória a Deus. Salmo 121. Na hora que ela leu a palavra ela entrou dentro do meu coração, foi como um balde de água quente, né? Eu lembro que ficou em mim essa expressão, como um balde de água quente, né? Aquele amor, aquele calor, né? Eu me senti daquela alegria, aquele gozo, né? E aí eu fiquei maravilhado, né? Eu fiquei maravilhado com a experiência que eu tive, e ali eu queria buscar mais a Deus, e a minha sede de buscar mais a Deus, né? Mediante aos ensinamentos que eu estava ouvindo e me esforçando a viver, né? Ali na minha busca constante a Deus, pois eu já havia tido antes a vontade de ver a Deus, né? O pastor dessa igreja, ele havia falado comigo que Deus havia liberado sobre a vida dele nesse ministério uma palavra, uma promessa que todos quanto, né, fosse aprender com Deus através da vida dele nesse ministério, iria ter experiências com ele, né? E essa palavra é fiel e verdadeira e se cumpre até o dia de hoje, né? E eu pude ver o cumprimento desta palavra na minha vida. Glória a Deus. Eu lembro que eu estava orando no meu quarto e ali eu orei e eu desejei, né? Eu busquei ali, eu pedi para ver a Deus. E quando eu pedi para ver a Deus, né, eu não sabia que eu já tinha sido arrebatado no Espírito. E quando eu me vi e eu olhei, eu vi uma tenda aberta e eu vi o Senhor Jesus Cristo. Ele estava com a mão estendida para mim. E ali eu recebi o discernimento que era para mim, né, entrar por aquela porta, né? Quando eu olhei para ele, me ficava o discernimento. Samuel, esse discernimento, você quer dizer o quê? Que no seu espírito, quando você via o Senhor Jesus Cristo, sem ele falar para você que ele era Jesus, você no seu espírito já conseguia discernir que aquele que estava ali era Jesus. Eu consegui receber esse discernimento. Eu consegui receber o discernimento que aquele era Jesus mediante ao testemunho da experiência que eu tive. Né? Pode continuar. Quando ele olhou para mim e me ficou esse sentido de entrar, né? E eu fui para entrar,
eu já estava dentro, né, daquela tenda. E quando eu entrei naquela tenda, né, eu vi o Espírito Santo à minha direita, eu vi Jesus à minha esquerda, né? Eu estava no reino dos céus, era como se fosse um exemplo, um campo muito, muito grande, muito lindo, e bem lá distante, à direita, tinha como se fosse um castelo, não era um castelo branco, e ele estava muito distante, mas ali dava para me perceber que era um castelo, né? E quando eu olhei para o Espírito Santo e para Jesus, né, e olhei para a direção que eles estavam a olhar, né, que eu olhei para a minha frente, Deus estava vindo à minha direção, e as vestes que ele tinha era como se fosse de sacerdote, né? Aqui eu lembro que tinha uma ponta assim, como se fosse um triângulo assim, ó, que subia assim, ó, que vinha, né, ficava nesse sentido assim, e quando eu olhei para ele, eu não consegui ver a face de Deus naquele momento, porque a glória de Deus, né, não estava me permitindo ver a sua face. Mas eu me lembro que eu caí de joelhos e fiquei olhando para Deus, né? E fiquei ali ansiando ver a face de Deus, fiquei desejando, né, ver a face de Deus, né? Em mim ali eu via aquele anseio, né? E essa parte do testemunho, né, aonde depois Deus, né, o Espírito Santo, ele coloca a mão sobre a minha cabeça, eu já estava de pé, o Espírito Santo, ele colocou a mão na minha cabeça, o Senhor Jesus Cristo, ele colocou a mão também em seguida na minha cabeça, e depois, por último, Deus, né, colocou também a mão sobre a minha cabeça. E antes que a visão se acabasse, Segura aí rapidinho. Pessoal, observa que ele falou de Jesus, o Espírito Santo e Deus. Então isso nós compreendemos que em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, é verdadeiro quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque pela experiência que ele teve em ver o Senhor Jesus, o Espírito Santo e Deus, isso comprova a palavra que está em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Continue. E aí, tudo ficou branco, né? Depois que tudo ficou branco, apareceu ali a face de Deus, mas não foi completamente. Apareceu uma parte da face de Deus que ele... Ou melhor, você viu ele de perfil, de lado. De lado, vi só uma parte da face dele. Ele me permitiu ver uma parte de sua face, né? Onde a sua barba aqui é branca, né? E eu também pude ver ali os seus olhos, que é azul, né? Ele me deu essa honra, esse privilégio de poder ver ali um pouco da sua face, né? E quando ali eu voltei para o meu corpo, me ficava aquele temor, né? Me ficava aquele temor da experiência que eu havia tido, né? Aquele respeito, né? Aquele temor bem forte e profundo dentro de mim, né? E aí, depois, né? Mediante a experiência que eu havia tido e o que eu havia experimentado e estava a sentir, né? Quando eu estava indo de caminho, quando eu olhei para o céu, eu vi a mesma imagem, né, que eu havia visto no meu quarto, o Senhor Jesus Cristo com a mão estendida no reino dos céus para mim, né? Experiência essa que eu tive da parte de Deus por, né, ouvir o que Deus havia me ensinado e ali estar me esforçando em colocar em prática aquilo que Ele estava me instruindo. Glória a Deus. Então essa foi a experiência que você teve de contemplar as maravilhas celestiais. Onde Deus deu o poder a você de contemplar ao seu Filho, ao seu Espírito e a pessoa dele. E você já teve também, assim, Samuel, alguma experiência onde prova também que o que as Escrituras diz a respeito de Satanás, ou o diabo, ou o demônio, como nós conhecemos pela palavra? Olha, eu já tive sim, né? Posso estar falando aqui dessa experiência, né? Aonde, né? Eu estava no culto e ali no culto eu passei por uma certa situação aonde em mim eu comecei a ficar com aquela vontade de querer ser usado. E isso começou a ficar dentro de mim, ao ponto de eu estar olhando para mim que eu queria ser usado, e eu fui para casa com isso. Quando eu fui para casa com isso, eu percebi que isso estava errado. Na hora que eu deitei na cama, ali, né, Deus, ele... Deixa eu te interromper de novo aqui, mas em que ponto você percebeu que estava errado em querer ser usado? Ao ponto que eu estava vendo que eu estava olhando para mim, e não para Deus. Eu já estava olhando para mim querendo ser usado segundo o meu jeito. Sabe quando você começa a olhar para você mesmo, eu quero ser usado, isso e aquilo outro? Olha só, pessoal, aqui nos deixa um exemplo. O Samuel,
ele queria ser usado, onde não é errado, mas a forma em que ele tinha a visão de ser usado o fazia errado, porque ele queria ser usado segundo o conceito dele e não conforme o que Deus tinha a lhe formar. Pode continuar, Samuel. É isso mesmo. E aí, quando eu deitei na cama, antes de deitar na cama, eu já tinha orado. Tinha orado porque ali eu queria que aquilo saísse de mim. Eu percebi que não era bom e comecei a orar. E na hora que eu deitei na cama ali, Deus, ele abriu a minha visão. Quando Deus abriu a minha visão, que o meu espírito, ele saiu ali do corpo, né? Que eu olhei ao pé da cama ali no travesseiro em cima da cama, tinha um demônio, ele estava de capa preta, ele estava mostrando uma face do rosto vermelha e estava com um pedaço do rabo dele, da cauda dele, assim, pro lado de fora, né? Vermelho, eu pude ver ali, e eu pude ver, e depois eu senti como se ele estivesse dentro de mim, né? Ali o discernimento né, o demônio ali que estava querendo entrar em mim, né? Então aquilo que estava em mim, eu quero ser usado, aquela soberba ali de a pessoa querer ser usada segundo o conceito dela, de querer olhar para ela, que eu quero isso. Ô Samuel, me esclarece uma coisa. Quando você teve a experiência de contemplar a maravilha celestial, o que você sentiu? Medo, pavor, alegria, paz? Eu fiquei maravilhado. Maravilhado. E quando você teve a experiência desse demônio, o que esse demônio te trouxe? Te trouxe medo, pavor, paz? Medo. Medo. O que você sente é medo, você fica naquela preocupação. E eu lembro que depois da experiência eu estava andando e aquela presença ruim, você sente aquela presença ruim perto de você ali. E ali o discernimento que a gente tem se essa presença está aqui, é aquele demônio, né? Você sente aquela presença, aquele medo, aquela insegurança, né? Quando você sente essa presença ruim, você não se sente seguro, né? Nós se sentimos seguros quando a presença de Deus está, né? Nós sentimos a presença de Deus. Mas ali eu entendo que foi uma mensagem, né, de Deus, né? Para me dar ali um livramento, né, daquilo que estava me acontecendo ali, né? Então essa foi uma das experiências que Deus me permitiu ter, né, no mundo espiritual, né, com o reino das trevas. Glória a Deus. Então, amados, ouvindo esse testemunho do Samuel, isso então prova que as palavras de Deus, que está escrita neste livro, ela é autêntica da parte de Deus, e ela tem a veracidade de que ela se cumpre. Porque, segundo Samuel, a experiência que ele teve, quando nós ouvimos o seu testemunho e observamos que está escrito neste livro, nos traz a informação de que essas coisas acontecem. Então, eu espero que Deus esteja tocando em seu coração, por meio do testemunho do Samuel. Samuel, muito obrigado pelo seu testemunho. E não deixe de se inscrever em nosso canal, deixa o seu like para que o YouTube ele possa estar enviando a mais pessoas esse testemunho. E deixa aí os seus comentários. O que você pôde aprender, o que você analisou, se você acredita, se você não acredita. Agora, pessoal, uma coisa é de fato. Quem viveu foi o Samuel. Nós podemos provar muitas coisas contrárias do que ele viveu. Mas ele viveu, ele sabe o que ele passou. Então, eu deixo esse testemunho como prova. Estamos no canal Jesus é Vida e você está nos assistindo, tá bom? Cristo Jesus os abençoe. Até o próximo testemunho que Cristo Jesus nos permitir. Até mais, amados.